Nós vamos já abrir já a questão dos trabalhos, né? E agradecer muito a presença do Dr. Marcelo Campos, que está ombreado conosco nessa busca de soluções. Então, nós vamos passar a palavra ao nosso presidente para que possa já fazer o uso dela e sobre os temas que lhe coube. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer o convite que foi feito pelo Valmir Academia, né? Participar de um evento juntamente com o Valmir, com o Marcelo e o Dr. Flávio, que conheci hoje, mas me simpatizei muito com ele, né? Nós vimos a Vitória já algumas vezes, fizemos simpósio aqui. Efetivamente é um estado do Espírito Santo que tem um interesse muito grande, desenvolve um estudo muito sério acerca do direito tributário. Com isso, eu já me coloco um pouco, eu já esclareço um pouco qual é o meu enfoque aqui, né? Eu sou presidente de uma academia brasileira de direito tributário que tem um enfoque eminentemente jurídico, que dentro do seu objeto ela está diretamente o fomento das discussões que envolvem a questão tributária. É uma academia que foi criada em São Paulo, mas sempre teve uma vocação para ser brasileira. Nesse sentido, vem desenvolvendo estudos e fomentando simpósios em todo o Brasil. Organizadamente, após eu assumir a presidência, nós temos feito Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fizemos a semana retrasada um evento em Blumenau, o 23º Simpósio da Academia Brasileira de Direito Tributário, fomentando o estudo do direito tributário. O foco é preciso, o foco é jurídico. Mas isso eu não quero ser chato, né? Ou seja, porque às vezes você fala, não, você é técnico, é muito chato. Mas, na verdade, o que eu vou procurar fazer, o que eu procuro, o que me traz aqui e o que desperta a minha vontade de participar desses eventos é justamente, pelo que nós até agora estamos apreciando, é que existe uma sensação muito grande, e isso eu vejo, né, e vislumbro de todas as conversas que nós tivemos hoje. Eu cheguei ontem, nós já falamos com vários repórteres, e a sensação que dá é que eu não vejo um problema tão grande quanto o que se tem pintado. Então, tecnicamente, o que nós estamos falando aqui escuta, nós estamos discutindo interpretação. Ontem se deu uma interpretação. Eu acho que a interpretação está errada. Tá? Daí adiante, assim, acho também que a interpretação que o Estado de São Paulo deu com relação às transferências de mercadoria para o Estado de São Paulo, que ele está glosando, né, os créditos das empresas paulistas, simplesmente também está errado. Tá? Então, o que acontece é que o Estado acha que está certo. O Senado acha que a resolução é constitucional. Daí, ele sustenta a constitucionalidade. Eu acho que aí é uma questão de interpretação mesmo. E vai prevalecer, não tenho a menor dúvida, a interpretação que for mais correta à luz de quem defende o texto constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Penso eu que a questão, até agora, ela teve um desdobramento político, né? Nós tivemos iniciativas do Estado, de São Paulo, para tentar... né, eu vou remontar isso lá atrás, mas... e não só focado na questão... É porque necessariamente eu vejo nessa questão agora, a forma como está sendo colocada, como esse assunto voltou na forma desse projeto de resolução do Senado, ele veio de uma forma toda meio torta, né? Eu estava comentando com o Marcelo Salomão que nós assistimos ontem o Alexandre Garcia falando com o Scaff e com o Luiz Henrique, o senador de Santa Catarina. A discussão começa, mistura muito a questão da resolução do Senado com a própria questão da disputa da guerra fiscal, né? E, na verdade, tecnicamente o que se tem ali é a discussão se aquele veículo utilizado, resolução do Senado, se presta a fazer o que se está tentando fazer. Daí eu tenho a conclusão, pelo menos aparentemente, me parece que está errado, né? Mas quando eu falo que está errado é por causa disso. Assim, se tentou pescar um peixe com um anzol que é inapropriado.
E é uma tentativa política, não tem a menor dúvida. Então, o motivo é político. A saída ou a solução que se pretendeu utilizar foi uma resolução do Senado. Eu acho que incompatível com aquilo que se pretendia, claramente caracterizando um desvio de finalidade. Então, quando você passa a olhar o problema nesses termos que são chatos, mas são técnicos, né, é evidente que existe uma pressão política por trás de tudo isso, do Estado de São Paulo, claramente manifestada e várias vezes, não foi uma, não foi outra, foram várias vezes, contra a questão da guerra fiscal, né, e contra a subestrutura que seria essa guerra dos portos. Tá? Daí, isso tudo é uma questão política. A partir daí, nós temos que ver o motivo, o que apareceu agora, qual é a novidade. Porque novidade, dizer que São Paulo não concorda com o Fundap, não concorda e nunca concordou. Né? Por quê? É evidente que o Estado do Espírito Santo se tornando mais atrativo, traz empresas para cá e elas saem de lá. Então achar que, não, São Paulo agora não gosta, nunca gostou. Não, agora o que acontece é, primeiro, nós tivemos algumas reações, e aí nós estamos falando, eu falando especialmente em termos globais, não só de guerra de portos, mas de guerra fiscal, que São Paulo mudou de política definitivamente com a morte do Mário Covas. O Covas tinha uma política essencialmente voltada para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o posicionamento dele era jurídico. Ele entrava com diretas de inconstitucionalidade, o tempo inteiro. Né? Ele não glosava crédito, nunca glosou crédito e não admitia, à época, que se glosasse crédito. Ele tinha uma posição muito clara com relação a isso. Ele nunca glosou crédito. As reações começaram a advir depois do Covas, com a morte dele, com o primeiro governo do Alckmin. Aí ele passou para outra. E, evidentemente, o José Serra teve uma postura aí truculenta até. Né? Ou seja, aí começou-se a ter um ataque. Então, do ponto de vista político, esse é o quadro. De que forma se tem tentado trabalhar agora? Tem-se tentado trabalhar através da utilização de resolução, através de atitudes de desconsideração de créditos sem base legal por parte do Estado de São Paulo. Qual é a base legal que o Estado de São Paulo tem para desconsiderar os créditos das remessas para lá? Não tem. Né? Não, mas ele interpreta que porque seriam fraudulentas as importações. Elas não são. Elas simplesmente têm o que acontece é que as empresas têm um benefício aqui, que não é o fiscal, é um benefício financeiro, né, que faz atrativo o Estado do Espírito Santo. O contraponto da atratividade do Estado do Espírito Santo deveria ser o quê? Tornar o Estado de São Paulo mais atrativo. Mas isso ninguém quer. Ou seja, reduzir... Aí você pega, do ponto de vista dos estados, você pega Santa Catarina, o Estado do Espírito Santo. O trabalho que eles têm desenvolvido é um trabalho sério. Vamos tornar mais atrativos, vamos disputar o cliente. Né? De que forma? Até criando benefícios, dentro dos limites da constitucionalidade, dentro dos limites da capacidade do Estado em reduzir tributos e se tornar eficiente para reduzir custo. Aquela questão da eficiência dos portos é evidente que é a saída, não tem a menor dúvida. O doutor Flávio está coberto de razão. Tem que ser eficiente. Porque se você bobear e observar um pouco, você vai ver que estados como as importações pelo Rio de Janeiro, elas... Eu tenho alguns clientes que vieram exportar. Eu nunca vi ninguém reclamar tanto do Porto do Rio de Janeiro. E o Porto de São Paulo também. Né? Eu lembro de clientes meus dizendo, teve uma greve lá no Porto que o cara estava carregando, ele trabalhava com fruta, ele via as pessoas descarregando, eles estavam num trabalho, batia o negócio de carregar pallets, batia nas pallets, os pallets caíam no mar. O cara falou, desespero. Eu comecei a chorar. Um senhor de 70 anos. Comecei a chorar. Por quê? Porque como eles estavam em greve, eles começavam a dar toques nos pallets e jogar os pallets no mar. De fruta, que ele tinha ido atrás na Espanha para escolher a fruta, para importar para o Brasil, ou seja, ele gastou uma fortuna escolhendo o produtor, escolhendo a fruta, fez todo o trabalho, na hora de importar, na hora que chega o produto no país, na hora de, primeiro travaram, não conseguia liberar a mercadoria. E depois começaram a utilizar de estratégia de eu não sei o que é isso, né? De bandido, vamos dizer assim. Né? Você jogar, o cara tem todo um trabalho para escolher a fruta, para trazer a fruta, para garantir que o transporte fosse correto.
né, que é um trabalho complicado. Transportar fruta, importar fruta, quem já mexeu com essa área sabe o quão complicada é. Aí você consegue fazer a fruta chegar dentro da maturidade que você queria dela. Aí o cara vem e dá um totó, joga parece jogo do Flamengo isso. E joga coisa de fruta. Eu falo isso porque o Corinthians ganhou de 3-1, eu estou absolutamente tranquilo hoje, né? Mas veja, esse tipo de problema não pode ter, né? O fato, com certeza, talvez, essa questão tem se alongado. É verdade. Essa questão da guerra, dessa guerra portuária, principalmente, dessa posição de São Paulo contrário a essas atividades, essa forma de trabalho dos estados, né, ela tem se prolongado. Agora, eu vejo, sinceramente, eu coloco para vocês, que a questão hoje é de interpretação. De interpretação da possibilidade legal de se glosar os créditos das empresas que adentram com a mercadoria no Estado de São Paulo, que eu acho que não tem base legal para isso, e da própria resolução do Senado enquanto veículo para se tentar, ou da forma que se tem tentado utilizar, para impedir efetivamente que se prossiga com os benefícios de alguns estados, notadamente São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina, e que se utilize dessa forma. Então, basicamente, eu acho que hoje a discussão passa a ser técnica. Foi política até então. Né? Se falar, não, vamos criar uma forma de diminuir o impacto. Tal. Sinceramente, achar que o Manteiga vai criar uma mágica nova para dar, olha, em compensação eu te dou isso. Esse moeda de troca acabou, eu acho. Agora o embate vai ser. E eu acho que a posição do Estado do Espírito Santo, especialmente dos estados que estão contrários à resolução, ela é bastante sustentável, bastante forte. E eu, sinceramente, acredito muito no êxito junto ao Supremo Tribunal Federal. Almir, eu só queria falar essas palavras iniciais, aí queria passar a bola mesmo para a gente poder ter uma visão geral e depois discutir alguma coisa. Então, eram essas as palavras iniciais que eu queria trazer para vocês, como presidente da academia, dizendo que essa participação da academia aqui não poderia deixar de existir, porque a função da academia é essa mesmo, é participar de interesses nacionais, de questões de interesses nacionais voltadas ao direito tributário, né, procurando ser o menos chato possível. Às vezes a gente não consegue. Tá bom? Obrigado pela atenção.